Queria gravar esse vídeo falando um pouco sobre o álcool na gasolina. Tem muito debate em si falando sobre o porquê o álcool foi adicionado na gasolina, que ele ajuda na combustão, que ele aumenta o octano. No fundo, são dois motivos principais por que o álcool foi adicionado na gasolina. Um é a questão ambiental, ele é uma fonte de energia renovável, enquanto a gasolina, que vem do petróleo, ela vem do petróleo, então traz todas essas complicações ambientais. E o segundo motivo em si, que é o principal, o mais importante, é a questão financeira. O álcool ele é produzido dentro do Brasil. Então, ele é um mercado que, em vez de a gente estar importando e ganhando dinheiro para fora, a gente está produzindo aqui mesmo e ajudando o mercado interno. Então, você goste ou não do álcool na gasolina, ele é algo que está aí para ficar e provavelmente até aumentar de porcentagem. Ele não foi uma decisão técnica, ele foi uma decisão financeira. E quais vão ser os problemas disso? Justamente o que eu quero conversar nesse vídeo aqui com vocês. Então, tem um primeiro ponto em si, que é o que você provavelmente vai mais ouvir de todo mundo que está falando dessa questão do álcool para gasolina, que é a quantidade de energia do combustível. A gasolina ela tem uma total de 32 megajoules por litro, enquanto o álcool ele tem 21 megajoules por litro. Você fazer a conta então, uma gasolina com 30% de etanol, você vai ficar com uma energia de 28,7 megajoules por litro. Então, se você comparar de 32 para 28,7, é quase 10% de redução na potência desse combustível. 10% de combustão, vamos ter de redução na energia, vamos ter 10% menos de economia, gastar 10% a mais de combustível? Não necessariamente. A gasolina, o motor principalmente em si, ele tem uma certa inteligência. Ele consegue tentar se adaptar a esse combustível novo e fazer os cálculos da quantidade de ar que entra, da quantidade de combustível, e ele consegue recuperar um pouco essa potência que foi perdida. Qual é a questão? Tudo que eu vou falar daqui para frente agora, os próximos problemas, pensa que está sendo somado em cima desse menos 10% de potência. Então, o que a gente vai somar em cima disso também? Então, vamos somar uma combustão irregular, que tal? Porque a gasolina, quando ela entra na câmara de combustão, a relação ar-combustível que ela precisa é de 14,7 para 1, enquanto a do etanol é de 9 para 1, quantidade de ar combustível. Então, você vai ter uma combustão que, se fosse gasolina pura, o combustível conseguia, o motor conseguiria. Se fosse etanol puro, o motor consegue fazer tranquilo. Motores flex, eles conseguem fazer esse cálculo automático de quanto você coloca de cada um. Então, o motor flex não vai ter problema nisso, nessa questão de ar combustível. Agora, um motor só a gasolina, que é o caso para a maioria das motos e veículos mais antigos, ele não faz essa conta inteligente, porque ele está assumindo que só vai rodar com gasolina. Então ele sempre vai colocar essa proporção de 14,7 para 1. O que significa, vai dar problema na combustão, porque não vai precisar de 14,7 para 1. Você precisa de uma mistura de 14,7 dá 70% de gasolina, 9 para 1 de etanol. Então fica complicado e vai gerar algumas complicações na combustão, que vai fazer o quê? Ele vai fazer o motor dar aquelas engasgadas, vai dar problema de partida, vai fazer um pouquinho de perda de potência, já somado com os 10% anterior. Então, esse daí é um dos primeiros problemas. Segundo, vamos continuar. Lubricidade. Para quem anda só com etanol, já sabe que você precisa usar 4, 5 tanques de etanol, às vezes 3, 1 de gasolina. Um pouquinho de etanol, 1 de gasolina. Que é para quê? Para dar aquela lubrificada no sistema. A gasolina já não é um lubrificante bom, de forma alguma, mas ela é melhor do que nada. A questão do álcool é que ele não é nem lubrificante, ele é anti-lubrificante, ele tira a lubricidade das coisas. Então, para quem anda com etanol e coloca gasolina, você vai ter que aumentar a quantidade de gasolina que você põe, porque vai precisar lubrificar mais. Então, o que você fazia 4, 5 tanques e 1 de gasolina antes, agora você vai ter que fazer 2, 3 tanques de etanol para 1 de gasolina. E para quem anda só com gasolina, os motores de gasolina, eles não são feitos para não ter a lubricidade, eles não foram feitos para resistir essa ausência de lubricidade. Então, eles também vão dar problemas em várias peças do sistema, porque eles imaginam que vai ter a lubricidade que às vezes não vai estar lá, vai estar extremamente reduzida por causa desse 30% de álcool. Qual é o próximo problema divertido? E eu acho que esse daqui é o mais complicado de todos, na minha opinião, que é água. A gasolina, ela é hidrofóbica, ela tem fobia de água, ela odeia água. De forma alguma, ela nunca encosta nela. O álcool ele é o completo oposto, ele é 100% higroscópico, que fala, ele ama água, ele quer grudar toda a água que ele vê, ele quer abraçar. E isso acontece com a umidade do ar também. Então, enquanto a gasolina está pura, ela não vai absorver nenhuma água. A partir do momento que misturou o álcool vai começar a puxar água
para ele mesmo que está misturado na gasolina. E, mas pô, eu vou colocar o combustível, vou deixar pouco tempo no tanque, consumo rápido, não vai dar problema, sei lá, demora um pouco para absorver essa água, e realmente é um processo relativamente lento, essa absorção de água por umidade. Só que qual é a questão? O processo não começa quando é colocado no seu tanque, ele começa a partir do momento que ele foi adicionado o álcool na gasolina na distribuidora. Então, adicionou o álcool, aqui já começa a ter problema. Vai acontecer o quê? Sai de lá para a transportadora, da transportadora vai para o posto, até ser vendido para você e de você até você consumir. Durante todo esse processo, o álcool vai estar absorvendo essa água e vai estar adicionando ela na gasolina. E o que isso vai acontecer? Quais vão ser os efeitos dessa água? Primeiro, mais óbvio, a água não gera energia, então na hora que você vai tentar fazer a queima dela, em vez dela ter uma quantidade de energia que está sendo gerada fazendo a rotação do veículo, ela está fazendo o oposto, ela rouba a energia. Por quê? Os motores a combustão, eles são, ou a explosão, eles são à base de temperatura. Temperatura e explosão, é isso. O que a água faz? Ela quer evaporar também, porque ficou tudo quente, ela vai roubar essa temperatura para evaporar. Então, temperatura que seria usada para ajudar a energia a fazer o veículo rodar, agora está sendo usada para fazer a água evaporar. Então ela está não só não gerando energia quando ela está adicionada no combustível, como ela está roubando energia para poder virar vapor. Além disso, ela também, a gente falou de lubricidade. A água é ainda pior do que o álcool na questão de lubricidade. Ele quebra ainda mais. Então você não só vai ter um combustível que já tem dificuldade com... Você está adicionando um eventual problema que piora ainda mais essa lubricidade dele com a água. E qual que é o limite dessa água? Mas pô, vai absorver a água, precisa de quanto de água mais ou menos para começar a dar problema? Até 0,1% de água você provavelmente não vai perceber. De 0,1 a 0,3% de água, você já começa a sentir algumas falhas. Você já sente às vezes dando uma engasgada ou outra, você vai sentir ele não pegando de primeira, às vezes vai ter uma arrancada mais fraca. A partir de 0,5% de água no combustível, você começa já a ter várias falhas críticas. Você começa realmente a sentir que não vai ligar, vai começar a demorar para ligar. Você vai sentir engasgando muito. Aí tá, 0,5%. Quanto que isso daí vai significar? Então, para vocês terem noção, em um tanque de 10 litros, você ter 10 ml de água em 10 litros de combustível, de gasolina com álcool, 10 a 30 ml você já está sentindo o impacto. A partir de 50 ml de água, um copinho, 50 ml de água, dentro de um tanque de 10 litros, você já está começando a ter problema na sua combustão. O que mais vai ter também junto dessa água? Tem a questão que é até meio difícil de falar, porque é questão de formação de depósitos. Geralmente quando você pensa, vai formar depósito, vai formar uma borra, a gente sempre pensa mais no diesel. A gente esquece que a gasolina e o álcool também fazem isso. O que acontece na verdade não é que ele vai formar uma bactéria, de forma alguma, não vai ter bactéria gerando ácido, mas vai ter uma borra da oxidação. E como que vai acontecer essa oxidação? Acontece por causa da água. Então a água vai fazer oxidar as peças, vai fazer oxidar o álcool, vai fazer oxidar o combustível, e daí vai começar a formar aquelas borrinhas que várias peças, principalmente mais antigas em veículos, você consegue perceber se formando. E aí que aumenta drasticamente, na verdade, o custo de manutenção que você tem. Porque essas peças sempre são caras, trocar um filtro, trocar uma vela, trocar um bico, sempre tem um custo bem elevado. Então, o que você pode fazer para evitar isso? No fundo, o mais importante que você tem que fazer é pensar em formas de estabilizar o seu combustível. Ele tem um problema da mistura, que tem a questão de ar-combustível incerta, porque o álcool quer queimar o álcool quer uma quantidade de ar, a gasolina quer outra quantidade de ar. O álcool quer uma temperatura para queimar, a gasolina quer outra temperatura para queimar. Enquanto isso, a água está querendo roubar a energia. Tem a água, que é o problema, tem a lubricidade, que é o problema. Então o que você tem que fazer? Um produto que ajude a recuperar e manter a lubricidade da gasolina, que ajude a evitar essa absorção da água pela umidade e que trate toda essa água que esteja diluída para que ela não possa ficar roubando a temperatura gerada pelo combustível. Você precisa de um antioxidante que não vai deixar essa água oxidar as peças para formar essa borra. No fundo, o mais importante é você manter o seu combustível saudável. E é nesse mercado que entra o Carbosé, um estabilizador desenvolvido para o mercado nacional. Ele vai deixar o seu combustível mais estável, melhorar o funcionamento do motor, vai reduzir as falhas, melhorar a lubricidade e proteger o seu sistema. Ele vai dar mais confiabilidade para o seu uso diário no combustível. Carbosé, um estabilizador para o seu combustível.